pornografia. Logo se parece, mas é um dos assuntos mais tranquilos para nós tratarmos, por incrível que pareça. Porque antes dele ser espiritual, ele é emocional, ele é físico. E aí o nosso adversário vai tirar proveito daquilo que para nós é resultado de alguma ausência. Pornografia, sexo obsceno, é a prática ilícita do próprio corpo. Por que, evangelista Lídia? Porque já é comprovado que todos os vídeos que são produzidos, na grande maioria, os seus autores ali não estão sóbrios. Ou estão drogados, embriagados, ou usaram algum tipo de medicação. Porque o corpo no seu natural, ele não suporta o que na maioria dos casos é reproduzido ali. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa noite, o que é demonstrado em um vídeo não é a realidade humana. Esse é o primeiro ponto. O consumo da pornografia é resultado do mesmo motivo que leva ao vício do cigarro, da bebida, do prazer pela comida e de tantos outros vícios. É importante entendermos isso, porque a pornografia começa com uma falta. Todos nós temos, dentro de nós, uma criança. É a nossa criança interior, que na maioria dos casos, principalmente quem está aí acima dos seus 20 anos de idade, tem essa criança ferida. E essa criança ferida, ela tem necessidade de quê? De atenção, de carinho, de acolhimento. Por quê? Porque carinho, atenção, acolhimento gera em mim prazer, gera em mim bem-estar. Só que eu cresci, me tornei uma pessoa adulta e eu não recebi isso. Automaticamente, eu vou buscar isso em uma outra fonte. E a pornografia, ela é uma fonte que produz prazer imediato. O que me leva ao vício da pornografia? Primeiro, cansaço, seja físico ou mental, emocional, vai me levar a essa busca. Segundo, solidão. A solidão é uma porta aberta também para o consumo. A sensação de eu não me encaixo, eu não me encontro em um ambiente, também me deixa deprimida, me deixa para baixo. Então o ser humano não quer se sentir assim. Então ele vai buscar o prazer imediato. Bem, para nós entendermos os efeitos da pornografia no cérebro, é necessário entendermos qual o papel da dopamina. Por quê? Porque é o mecanismo, é o local em que é ativado no meu cérebro para eu ir estimulando e chegar onde eu não deveria. A dopamina é um neurotransmissor. Coloca a imagem para mim, por favor. Eu quero mostrar para vocês. É a figura 3. É o neuro do cérebro. Entendem? Dentro desses três campos está o núcleo accumbens, que é o ponto inicial aonde a motivação é acionada. Automaticamente eu vou estimulando, como caminhos próximos, é como ir na casa da mãe, da avó, é como ir na casa da pastora, da Valéria e da Elô, tudo pertinho, entenderam? Acionei ali o núcleo accumbens, automaticamente eu vou acionei o estriado ventral, eu vou, não dá para enxergar, pastora, fica tranquila, eu vou automaticamente liberar substâncias químicas que conseguem modular, ou seja, conseguem percorrer o circuito cerebral. O cérebro, ele precisa de estímulo, de motivação. Por que vocês vieram aqui hoje? Foram motivados pela pastora a ouvir um tema. Por que eu saio com os meus amigos? Porque eu sou motivada ao prazer de estar com os meus amigos, seja comendo, conversando, assistindo um filme, sorrindo,
o nosso cérebro, ele precisa de motivação. Dentro dessa necessidade de motivação, o meu cérebro vai liberando neurotransmissores que vai fazer com que eu tenha resposta física. Quando eu começo a assistir corpos nus, vídeos, né, com este conteúdo adulto, o que eu estou transmitindo para o meu cérebro? Uma resposta, o prazer, a dopamina está sendo acionada. E quando eu aciono esse campo pela minha visão, quando eu começo a assistir, a dopamina é jogada no meu cérebro. Só que com o passar do tempo, eu não quero mais assistir, ver só corpos nus. Eu quero agora praticar isso. E aí quando eu começo no âmbito da prática, eu tenho um problema. Por quê? Porque existe a dopamina boa e existe a dopamina ruim. A dopamina boa, o cérebro percorre um caminho mais longo para atingir. A dopamina ruim não, ela é rápida e instantânea. Olhei, eu quero. A dopamina boa não, eu preciso percorrer, eu preciso conquistar, eu preciso instigar, eu preciso ser tocada e ser sentida e por aí vai. Por isso muitas pessoas se perdem nesse percurso. Para os adultos, está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Bem, por que a dopamina tem a ver com a motivação? Pessoas que fumam, quando estão em um ambiente com alguém fumando, automaticamente fazem o quê? Pegam um cigarro para fumar. Quer ver que coisa triste? Passa na praça de alimentação, no plaza, sem dinheiro. O que acontece? Enche de água. Enche de água. Sai só com o cartão de crédito, sem poder gastar. Quem consegue controlar, não gasta. Levanta a mão. Quem consegue? Não, eu não gasto. Entende porque a pessoa viciada em pornografia não consegue se controlar? Porque a motivação, ela começa no âmbito da visão. Eu olho a vitrine, eu acho lindo. Aquilo já liberou em minha motivação. A dopamina, os neurotransmissores já foram acionados. Então eu quero comprar. Por isso, a Bíblia vai dizer que nós temos que trajar decentemente para que o mundo não veja a nossa nudez. Existem psicólogos, psiquiatras, neurologistas, ateus, se rendendo a Cristo, por compreender que tudo que a neurociência está tentando provar, a Bíblia já afirma há mais de 2000 anos atrás. Por que a Bíblia fala sobre termos cuidado com a nossa visão? Porque tudo começa naquilo que eu vejo. Jovens, levanta a mão as meninas 20 anos para baixo. As meninas 20 anos para baixo, por favor. Eu quero ver vocês terem vergonha, não. Ó, eu tenho 22 vezes mais um cadinho. Eu quero dar uma dica a vocês. Sabe aquela foto linda que vocês tiram lá de biquíni? É linda a foto, mas não postem. Porque é isso que acontece na cabeça de um homem viciado em pornografia. E nós somos responsáveis pelo que nós causamos no outro. Você dizer assim, o problema é dele. Não, o problema não é dele. O problema é que a Bíblia tem resposta para tudo. E a Bíblia diz que nós não podemos. O nosso corpo é templo do Espírito, então nós não temos o direito de nos expor. Porque para um homem e mulher, e mães, eu atendo mulheres viciadas em pornografia. E não é para ver corpo de homem, não, é para ver corpo de mulher. Tem desejo por mulher. Só não vai para a prática, porque o cérebro já entendeu que não precisa da prática. Só precisa do âmbito visual.
Pode acender, pastor, por favor. O que acontece? Eu falei uma coisa demais, gente? É que ele demora para pagar CD. O que acontece com o nosso cérebro quando ele vê algo que libera estímulo? Toda atividade cerebral é acionada. E quando a atividade cerebral é acionada, a dopamina barata ela é instantânea. E se a dopamina barato é acionada, eu vou ter desejo por aquilo que eu estou vendo. O estriado ventral prontamente vai começar a pulsar. O neurotransmissor, a dopamina, vai gritar. Eu tenho prazer nisso. Aí, vemos alguns vídeos pelos Instagrams da vida, né? Pastoras com aquelas roupinhas sensuais, pessoas da... É difícil realmente, irmãos, para um homem se concentrar. E até para algumas mulheres que passam por esse processo visual. Declare para si mesmo, a partir de hoje, eu não vou ser agente de aumento de dopamina em ninguém. Assim como também tem muitas mulheres que se cobrem muito. E aí quando você vê, né, não são todas, eu não vim falar eu estou falando de algumas exceções. Quando você vê algumas mulheres muito tapadas também, muito vestidas também, é porque escondem alguma coisa. E aí não só no âmbito pornográfico, no âmbito emocional também. Como eu já falei, existe a dopamina boa e a dopamina ruim. Quem não tem vício não terá esse gatilho instantâneo acionado. Vai ver, vai admirar, mas não vai ter a excitação. Por quê? Porque ainda não entrou nesse âmbito do vício. Agora, quem tem o vício não pode nem ver. Desconcentra se está no volante dirigindo, desconcentra se está lendo alguma coisa, desconcentra se está andando na rua, porque a dopamina ruim já foi liberada. Vamos lá, quando que se torna um problema o consumo da pornografia? Quando eu perco o controle. Eu tenho essa necessidade. Eu preciso disso. Eu já estou viciado. E aí não adianta, Lídia, só orar? Sim, Deus pode curar, Deus pode mudar o seu cognitivo. Mas é recomendável também que você vá fazer um tratamento. Eu atendi há algum tempo atrás a esposa de um pastor. Ela tinha descoberto que seu marido era viciado. E ela já determinada a se separar, muito irada. E eu disse para ela, o problema não é teu e nem é dele. O problema está na infância que ele teve. E aí, acompanhando esse casal, ele quis o tratamento, ele quis a ajuda. Existem pessoas que vão procurar por uma curiosidade ou por um processo que esteja vivendo. Conseguem fazer a rota, pegar o retorno de volta, mas a grande maioria não consegue. Então a pessoa começa a dar sinais. Se você percebe que você tem muito cuidado com o seu telefone, se você percebe que estar no meio de muita gente te deixa desconfortável e você tem a impressão de que todos estão olhando para você e você usa o material, esse é um indício de que você já está viciado. O seu profissional também vai ser prejudicado. Por que que o seu profissional vai ser prejudicado? Porque, infelizmente, o seu cognitivo começa a sofrer danos. É como se as luzinhas fossem se apagando no cérebro. E aí esse apagar de luzinhas, coloca a figura, acho que 6 para mim, pastor, por favor. Isso. Você começa a se tornar o quê? Presa fácil, prisioneiro daquilo que você não quer. Toda pessoa que desenvolve o vício pela pornografia, ela vai dizer, quando eu percebi, eu até quis parar, mas parece que algo me levava a isso.
começa a se tornar prisioneiro daquilo que não quer. Pode acender, pastor, por favor. O nosso sistema de recompensa, ele é adaptável. Eu começo vendo uma foto hoje, 2 amanhã, 3, 4. Daqui a pouco eu não quero só ver foto. Por quê? Porque o nosso cérebro é igual ao nosso estômago. À medida que você vai comendo, vai fazendo o quê? Você pode comer pouco, mas no Natal todo mundo tende a fazer o quê? Comer muito mais. Você está se sentindo pesado, o estômago está doendo. Chegou na casa de um familiar, cabe mais um docinho. O estômago dói, o cérebro não dói. Esse é o problema. O cérebro não dói. Você começa consumindo fotos, daqui a pouco está consumindo vídeos. Daqui a pouco você quer fazer, só que como eu expliquei lá no início, o corpo humano não tem a capacidade do que você vê. E como é instantâneo, porque eu vi o corpo, o cérebro já logo deu a resposta, eu já não quero mais fazer. E aí muitos casais têm problemas nessa área por consequência disso. Porque eu até amo meu companheiro, a minha companheira, mas eu já não tenho mais a satisfação que eu deveria ter. Por isso, jovens, se alguém passa por isso, elimine isso da vida de vocês hoje. Porque não é só espiritual, é cognitivo. A longo prazo, os neurotransmissores de vocês, ele vai perdendo a capacidade do prazer normal. Ele vai sendo injetado de uma proporção que ele quer mais e mais e mais, e chega um momento que você não tem mais como suprir isso. E aí a vida humana perde o sentido. É por isso que pessoas viciadas, quando entram no processo do vício, elas têm esse padrão de comportamento em que começa tomando, vou tomar uma cervejinha, 2, daqui a pouco 3, 4, uma garrafa, 2 garrafas e por aí vai. É vício. Fumar um cigarro, 2, 3, uma cartela por dia, daqui a pouco 4 por dia. É vício. Coloca a próxima figura, por favor. E aí, quando a pessoa começa, o processo de consumo, ela desenvolve uma tolerância pela substância, pela dopamina. Depois de um tempo, aquela pornografia que era básica, que tinha um nível tranquilo, já não é mais o suficiente. E aí se intensifica a busca e a busca. O nosso cérebro não discerne fantasia do que é real. Por exemplo, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui na igreja. Quando nós assistimos 5 minutos de jornal, nós temos depois 5 horas de angústia psíquica. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro assimila que nós estamos vivendo aquilo que o noticiário está sendo transmitido. Então, à medida em que eu vou vendo, vou consumindo a pornografia, o meu cérebro vai sofrendo danos. Esse primeiro é um cérebro normal, o segundo, um cérebro de um viciado em heroína, e o terceiro, o cérebro de um viciado em pornografia. Conseguem perceber o dano que isso causa? A pessoa ela chega num ponto de que ela não consegue nem enxergar mais que ela é viciada. Ela não consegue parar para poder conversar, ela não consegue ouvir aquilo que é dito para ela. Nós estamos falando ainda no âmbito emocional, apenas neural. Não entramos no âmbito espiritual. Deu para entender a diferença? Como eu disse, o nosso cérebro não discerne fantasia, não discerne o que é verdade. Por que quando nós assistimos filmes, filme policial, filme de terror, você daqui a pouco percebe que você está tenso no sofá, o semblante fechado, e você para assim, nossa, que tensão. Quando a Bíblia fala sobre a impureza e a imoralidade, a Bíblia está falando sobre e a Bíblia, Paulo escreve sobre isso. Tenha o homem domínio sobre o corpo da mulher e domine a mulher sobre o corpo do seu marido. Por quê? Porque a Bíblia não nos autoriza a estarmos voluntariamente ali da forma como bem entendemos. Então, quando eu decido
ter a prática ali por minha conta e risco, o meu corpo não está sozinho. Eu estou abrindo um portal no mundo espiritual, porque eu saí debaixo da direção da palavra, para que espíritos malignos possuam o meu corpo durante o ato. E é aí que o vício começa, porque espíritos malignos precisam de casa, eles precisam de corpos. Quem estuda a batalha espiritual, angiologia, pastor Neemias pode dar uma aula depois sobre isso para vocês, ele sabe bem disso. Existem espíritos malignos que precisam não, eles gostam, né? Entre aspas, porque demônio não tem prazer, mas eles gostam de ter prazer sexual. E aí eles vão usar corpos humanos para isso. É por isso que na maioria das vezes, depois a pessoa se sente tão mal e promete para si mesmo que não vai fazer de novo. O Espírito Santo me conduziu a falar um pouco mais profundo, é porque tem alguém precisando ouvir isso. Nós não estamos aqui entregues à nossa própria sorte. A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas ao nosso derredor está quem? Quando eu permito que os meus olhos contemplem aquilo que vai instigar o meu corpo ao prazer sexual, eu estou dizendo para Satanás: você é bem-vindo dentro de mim. E a partir de hoje, Deus não terá vocês mais por inocentes. Não terá. Existem relatos de esposas, que o marido teve vício por muito tempo. Ela esteve com esse marido. Sabe o que acontece depois que ela para de se relacionar com esse homem? Esses espíritos que agem na vida desses homens vêm procurar elas depois que esses homens vão embora. Assim como também eu tive um paciente que deixou a sua esposa, porque ele relatou para mim que todas as vezes que ele estava no momento com a esposa, com a mulher dele, ele percebia que não era ela. Um outro problema, quando você começa a namorar alguém, pensando, aí é para os casais de namorados, namora alguém para dizer que tem uma namorada, ou porque a menina gosta muito, porque, enfim, mas gosta de uma outra pessoa. E ali, quando está no momento do beijo, fecha os olhinhos e começa a imaginar que está beijando a outra. Você está abrindo um portal na sua vida. E esse portal, ele não se perde. Não se perde. Você está dando para o teu adversário a permissão de usar o teu corpo para ter prazer humano. Pecado de pornografia, adultério, fornicação, não são os pecados mais graves que o ser humano pode cometer. Não são. O único pecado ao qual o próprio Deus dá paternidade ao diabo é a mentira. Você pode não cometer nenhum desses pecados que eu falei, mas se você é um crente mentiroso, você é filho do diabo. Olha que triste. Então, antes de acharmos que porque temos uma prática, né, somos os mais errados da situação, eu quero te liberar hoje desse peso espiritual de achar que você é o pior crente da face da terra, de achar que você é o mais impuro dos seres humanos. Não é verdade. Isso é o diabo querendo manter você prisioneiro dele. Não é nem de si mesmo, é dele. Uma outra situação que pode levar mulheres recém-casadas ao consumo são mulheres que sofrem de baixa autoestima. E aí, por medo de perder o companheiro, se submetem a assistir com eles, entendeu? A querer ver para poder surpreender o parceiro, mas não é desta forma que se surpreende a ninguém, não. Muito pelo contrário. O nosso corpo é templo do Espírito. Se você casou com alguém que também é templo do Espírito, fica tranquilo, sexo não é pecado não. O Espírito vai testificar em vocês dois, vocês vão botar para quebrar sem problema nenhum. E não tenham vergonha por causa disso não, juventude. Vocês estão apavorados, mas é verdade. Não é feio, não é bonito, foi
foi Deus que fez. A única coisa que o diabo fez foi a mentira. Tirando disso, o Pai fez coisa boa para nós. Cadê as perguntas, gente? Eu vou continuar aqui. Vocês estão escandalizados comigo? Mas é verdade. É muito importante. A igreja é um hospital espiritual. Somos corpo, alma e espírito. O corpo você vai tratar lá na UPA, no consultório médico. A mente você vai tratar na terapia. E à luz da palavra. Não tem como tratar a mente só na terapia. Não tem como. Porque Gálatas 5 vai dizer que frutos do Espírito é temperança, domínio próprio. Se eu não tenho domínio sobre o meu próprio corpo, sobre a minha própria mente, eu não tenho domínio sobre mais nada. É por isso que se você tem vício, você precisa convidar o Espírito Santo para morar em você e dominar você, as suas vontades, os seus desejos. Você vai tratar os teus traumas na terapia, entender o porquê você precisa daquilo. E como eu já expliquei, são as nossas carências, a nossa vulnerabilidade que vai nos levar a essa prática. No desenvolvimento da minha existência, o que acontece comigo? Eu vou me escondendo das pessoas. Eu falo menos, eu estou sempre cabisbaixo, eu não olho nos olhos, porque eu tenho medo. Tratou da mente, o espírito precisa estar alinhado. Porque se o espírito não estiver alinhado em Deus, eu vou estar sempre caindo na mesma situação. A Bíblia vai dizer que Deus não terá ninguém por inocente. Vocês conseguiram entender tudo que eu falei? Sim. Então digam para mim, o que leva ao consumo da pornografia? Não acredito. Vamos aplaudir essa garota porque ela prestou atenção no que eu falei. O que leva? Primeiro, os nossos próprios traumas. Segundo, a falta de visibilidade na infância. Terceiro, o mercado que é vasto. Quando você acessa um conteúdo desse, você está alimentando o tráfico humano. Sabiam disso? Pessoas são traficadas. Existem vídeos que são tão pesados que pessoas são mortas durante vídeos desses. Aquela atriz Leila Lopes, as pessoas de mais idade com certeza vão lembrar, ela se suicidou após ela assistir o próprio vídeo. Porque ela gravou o vídeo dela, ela estava dopada. Quando ela assiste, ela tem vergonha do que as pessoas irão ver ela fazendo sem consciência. É aí que ela se suicida, ela deixa uma carta explicando tudo isso. Eu estudo muito sobre isso, porque eu atendo muita gente assim. Casamentos estão sendo destruídos entre pessoas que se amam. É triste. Eu vou tirando a minha própria capacidade de sentir prazer pelo que é natural na vida. Porque o meu cérebro quer o prazer negativo, a dopamina errada, ruim. Então, de novo, o que leva à pornografia? Só traumas gravados, não é possível. Gente, é importante vocês entenderem o que leva à pornografia. Primeiro são os meus traumas. Segundo, o contexto no qual eu cresci. Filhos de pais separados. O histórico familiar vai levar. E a facilidade, essa é a causa pelo qual os jovens consomem. A facilidade de encontrar o material e ter o prazer em resposta. Qual é o contexto em que eu vou estar vivendo o dano cerebral? Eu tenho dificuldade de estar entre pessoas. Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos. Eu não sinto prazer pelas coisas simples.
Aniversário de família, um passeio no shopping, caminhada, não me dá mais prazer. Por quê? Porque eu tenho dopamina instantânea, barato. Trabalhar é um peso, andar é um peso. Por quê? Porque eu perdi o brilho pela vida, por causa da dopamina barata. Qual é a consequência no mundo, no dano neural? O meu cérebro fica doente, atrofia. E no âmbito espiritual, o meu corpo não me pertence mais. Mas por que quando muitas mulheres se casam, elas perdem o interesse? Já observaram isso? Já ouviram alguma amiga falar sobre isso? Ai, meu marido quer toda hora, eu nem de montagem, estou cansada, estou isso, estou aquilo. Isso é espiritual. Isso é espiritual. E eu sugiro para vocês, depois de pedir à pastora de vocês, as mulheres, que preparem uma palestra sobre isso, pastora, para as meninas. Porque isso é muito espiritual. Pensem nisso. Quando namorava era um fogo, caso como fogo. Satanás tem o propósito de deixar os nossos maridos... Vocês estão rindo? É sério. Tá liberado o riso, meninos, vai! Satanás tem o propósito de tirar o nosso desejo para deixar os nossos maridos vulneráveis. Marido vulnerável é porta aberta para pornografia. Vai voltar para casa hoje entendendo, né, irmã? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí, depois, quando descobre que o marido deu uma pulada de cerca, só ele que é sem vergonha. Não, irmão, você que não vigiou. Aí o diabo foi lá e tirou proveito. É bem verdade que alguns homens precisam ser tratados. E aí fica a dica também para uma palestra de casais. Porque se o homem não for tratado, né, pastora? A mulher fica uma princesa e o camarada um ogro, como sempre. Aí não dá certo. Deus não quer ninguém casada com ogro. Mas é necessário fazermos a nossa parte. Jovens, quem está com pressa de morrer depois de casado? Tem alguém com pressa de morrer depois de casado? Não tem. Vocês terão a eternidade do casamento toda para fazer. Então espere o momento certo, porque tudo no momento errado traz consequência no mundo espiritual. Lembram de Davi? Por que o primeiro filho de Davi morreu? A Bíblia tem resposta para tudo, a neurociência também. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma observação? Ou eu posso encerrar? Vocês ficaram muito tímidos. É bom quando o povo fala e diz assim, olha, foi minha amiga que mandou perguntar. Hã? Alguém que perguntou? Mulheres, o homem ele é levado pelo que ele vê. O homem natural. O teu marido não. Você pode estar até cheinha. Eu vou falar da pastora Rose. Pode até estar cheinha. Mas se ela souber preparar o dia... Pastor Elias nem lembra que tem televisão. Tá contando meu segredo. Ó, essa palestra não precisa nem trazer ninguém de fora. Deixa a pastora Elias. A igreja precisa falar sobre isso. Pais, conversem sobre isso na frente dos filhos. Façam os filhos entenderem que é saudável, que é bom. Porque se eles entenderem que é bom e é saudável, não vão precisar fazer nada escondido. Não vão.
porque vão compreender a importância de esperar o momento oportuno. A pornografia não é o auge do problema. Ela é só uma partícula do problema. Seja na vida do jovem, na vida do homem, da mulher ou do casal. É só uma partícula do problema. Se corpos fossem sinônimos de fidelidade, as atrizes não seriam traídas. Não, Gisele Bündchen, gente, a mulher foi considerada a mulher do século. Foi traída. Todos nós estamos sujeitos. Mas o que nos isenta, nos blinda dessa verdade? Deus governando a nossa mente. E nós compreendendo o que a palavra diz, sendo astutas. E você que tem a sua necessidade, a sua vulnerabilidade, porque não tem um marido e nenhuma esposa, pede ao Senhor para trazer. E enquanto isso, faça tratamento hormonal, para que você não tenha necessidade da prática do pecado, porque a pornografia não é o auge, é só uma partícula do problema. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.